A chuva caía como fios prateados sobre Valedouro quando Lia entrou na velha biblioteca, seu refúgio favorito. O som abafado da tempestade misturava-se ao cheiro de madeira antiga e livros esquecidos, criando um abrigo que ela conhecia melhor do que sua própria casa. Naquele dia, porém, algo parecia diferente. Caminhando entre prateleiras tortas, Lia notou um corredor estreito que jamais vira antes. As lâmpadas piscavam, projetando sombras inquietas pelas paredes. No fim do corredor, uma porta pequena e torta exibia uma placa quase apagada: arquivo morto, proibido entrar. Para Lia, essas palavras significavam apenas uma coisa: mistério. Empurrou a porta com esforço. Um rangido doloroso ecoou, levantando uma nuvem de poeira que parecia girar como fumaça encantada. Dentro, o cômodo guardava velhas caixas, móveis quebrados e estantes vazias, exceto por uma gaveta entreaberta que brilhava como se guardasse uma estrela adormecida. Lia se aproximou devagar. Quando puxou a gaveta, o ar ficou frio. Ali, solitária entre papéis amarelecidos, estava uma chave prateada. Elegante, delicada, com um símbolo na cabeça que mudava conforme seu movimento, ora lua, ora sol, ora algo estranho demais para ser explicado. Ao tocá-la, sentiu um pulso leve, como se a chave respirasse. Assustada, guardou-a no bolso e deixou o arquivo morto com passos rápidos. À noite, o silêncio da casa foi quebrado por um tic, 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 metálico. Lia levantou, coração acelerado. Quando abriu a porta do quarto, ficou sem ar. Onde sempre houvera uma parede, agora existia uma porta azul profunda, adornada por símbolos dourados que se moviam como serpentes de luz. E no centro, a fechadura perfeita para sua chave. A chave pulsou mais forte, quente em sua mão. Lia aproximou-se, tremendo. Girou a chave. A porta se abriu com um sopro de luz branca. Sem entender por quê, mas sentindo que era seu destino, Lia deu um passo à frente. E atravessou. A luz que envolveu Lia parecia quente e fria ao mesmo tempo, como se fosse feita de vento e água. Quando seus olhos finalmente se ajustaram, ela percebeu que não estava mais em casa. Estava em uma clareira coberta por grama azulada que brilhava sob um céu lilás. Pequenas esferas luminosas flutuavam como vagalumes de cristal, soltando sons suaves, quase como risadinhas. O coração de Lia batia forte. Onde eu estou? Murmurou. No mundo além do véu. A voz veio atrás dela. Lia virou-se depressa e viu um gato preto, de pelagem tão bem cuidada que parecia seda líquida. Seus olhos dourados brilhavam como lanternas. Mas o que realmente a deixou sem palavras foi o fato de que o gato falava. Não precisa ter medo, disse ele, limpando a pata com elegância. Sou Calion, guardião dos caminhos. Lia piscou várias vezes. Você fala. E você ouve. Tudo resolvido. Ele caminhou em círculos ao redor dela. A chave escolheu você. Isso não acontecia há muitas eras. Lia apertou a chave, ainda em sua mão. Isso aqui me trouxe para outro mundo? Para muitos outros, se aprender a usá-la. Antes que Lia fizesse outra pergunta, um rugido profundo sacudiu o chão. As esferas luminosas fugiram, dispersando-se como poeira de estrelas. Calion ficou sério. Não há tempo. Ele sente quando uma porta é aberta. Quem? O rugido veio novamente, mais perto. Calion eriçou o pelo. O caçador de portas. Isso não soa bom. Disse Lia, recuando. Não é, precisamos correr. Agora. Ele disparou pela clareira. Lia, sem saber o que estava fazendo, correu atrás dele enquanto sombras gigantescas se moviam atrás das árvores cintilantes. A floresta parecia viva. As árvores se inclinavam, abrindo caminhos estreitos que se fechavam logo atrás deles. Calion corria com surpreendente velocidade, desviando de raízes que brilhavam como fios de ouro. Lia tentava acompanhá-lo, tropeçando, mas sem parar. Finalmente chegaram a um arco de pedra coberto de símbolos idênticos aos da chave. O arco pulsava como um coração gigante. Entre aqui, disse Calion. É um dos portais antigos. Apenas a chave pode ativá-lo. Lia o figava. Por que estão me perseguindo? Porque você é a única capaz de impedir o caçador, respondeu ele, sem rodeios. Ele quer dominar todos os mundos fechando portas e abrindo apenas as que lhe dão poder. O rugido ecoou novamente, agora tão perto que o chão tremeu. Lia levantou a chave. O que eu faço? A chave sabe, disse Calion. Apenas toque o símbolo central.
Quando Lia encostou a chave no portal, uma onda de luz explodiu. O mundo se fragmentou como vidro. Ela sentiu o chão sumir. Sentiu o vento puxá-la. E depois, silêncio. A luz se desfez lentamente, como neve derretendo ao sol. Quando Lia abriu os olhos, percebeu que estava em um campo infinito de pedras suspensas no ar. As rochas flutuavam como ilhas quebradas, e entre elas correntes de energia azul atravessavam o vazio. O céu era negro, mas cravejado de milhões de estrelas que pareciam perto o suficiente para serem tocadas. Calion surgiu ao seu lado, pousando suavemente em uma pedra menor. Bem-vinda ao caminho das travessias, disse ele. Nenhum mundo existe sem passar por aqui. Lia girou a chave na mão, incerta. E agora? Agora você aprende a usá-la. Ele apontou com o rabo para uma das pedras maiores, na qual símbolos idênticos aos da chave estavam gravados, brilhando em diferentes tons. Cada símbolo é um mundo. Para abrir um portal, você precisa sentir o pulso dele. Lia respirou fundo e aproximou-se. Ao tocar os símbolos, sentiu como se algo dentro dela respondesse, uma batida suave, um reconhecimento. Cada símbolo pulsava de um jeito diferente. Alguns eram quentes, outros frios, outros vibravam como música. É como escutar corações, murmurou. Calion confirmou com um olhar orgulhoso. A chave só funciona com quem consegue sentir isso. Por isso você é especial, Lia. Antes que pudesse responder, o chão tremeu. Uma das pedras ao longe se partiu em dois, como se algo gigantesco a tivesse esmagado. Ele está vindo, disse Calion, a voz mais tensa. O caçador. Ele jamais deveria ter encontrado o caminho das travessias. Precisamos escolher um mundo e fugir. Agora. Lia fechou os olhos, sentiu a vibração da chave e tocou um dos símbolos que mais pulsava. Uma porta de luz se abriu diante deles, rasgando o vazio. Vai! Gritu Calion. Lia saltou. A queda terminou abruptamente quando seus pés tocaram solo firme. Lia cambaleou, ajustando-se ao novo ambiente. Estavam em um pântano silencioso, coberto por uma névoa azulada que ondulava como fumaça viva. Árvores gigantes, retorcidas, erguiam-se ao redor, seus galhos compridos parecendo braços procurando algo. Onde estamos? Lia Cicero. No reino das brumas antigas, respondeu Calion, farejando o ar, um lugar onde tudo é memória, e quase nada é o que parece. A névoa se moveu, formando silhuetas humanas que desapareciam assim que Lia tentava focar nelas. Um arrepio subiu por sua coluna. Elas são pessoas? São ecos, explicou Calion. Recordacó expressas entre mundos. Tome cuidado para não seguir nenhuma. Elas tentarão chamar você. Lia queria perguntar por quê, mas antes que pudesse, uma figura na névoa tomou forma completamente. Era uma menina, igual a ela. Mesmos olhos, mesmo cabelo, mesma expressão assustada. A cópia estendeu a mão. Venha comigo, sussurrou com a voz de Lia, mas distorcida, como se viesse debaixo d'água. Lia recuou de instinto. A chave esquentou em sua mão. Isso é uma ilusão, né? Uma tentativa de captura, respondeu Calion, posicionando-se à frente dela. A névoa quer você. A imitakeo avanku. A nevoa escurisu. Calion rosnu. Cora. Eles dispararam pela floresta enevoada, enquanto múltiplas versões de Lia surgiam, saindo da fumaça como sombras que queriam arrancá-la de si mesma. Eles correram até chegarem a uma ponte de madeira partida ao meio. A névoa avançava atrás deles como um animal faminto. Calion saltou para o outro lado com agilidade felina, mas Lia hesitou, era longe demais. Eu não consigo. Gritu. O eco só consegue te alcançar se você disser seu nome, advertiu Calion. Não fale, não responda, não olhe para trás. A névoa tomou forma humana novamente. Lia, chamu a cópia. Eu só quero te ajudar. A voz era tão parecida com a dela que seu corpo tremeu. Lia fechou os olhos, tomou impulso e saltou. Por um instante, o vazio pareceu eterno, mas ela alcançou a borda da ponte, agarrando-se com força. Calion puxou-a para cima. Assim que seus pés tocaram o chão firme, a névoa recuou, como se uma força invisível a impedisse de seguir em frente. O que era aquilo? O eco devorador, explicou Calion. Ele rouba nomes e identidades, deixando as pessoas vazias por dentro. Se tivesse respondido, teria perdido mais que sua voz. Lia apertou a chave contra o peito. Quero ir embora desse mundo. E vamos, disse o gato. Mas antes,
Precisamos encontrar a Torre da Memória, o único lugar seguro daqui. Lá poderemos abrir outro portal. Seguiram por uma trilha estreita entre árvores tortas. A névoa ficou menos densa, revelando ao fundo uma construção gigantesca, uma torre negra e espiralada, que parecia não ter sido construída, mas escavada do próprio tempo. Luzes subiam pela superfície, como lembranças subindo por uma coluna vertebral. Ao se aproximarem, a porta da torre se abriu sozinha, liberando um cheiro de papel úmido e tinta antiga. Esta torre guarda tudo que já foi lembrado, disse Calion. E tudo que foi esquecido também. Dentro, estantes flutuavam no ar, abarrotadas de livros que se moviam por conta própria. Alguns sussurravam. Outros choravam baixinho. Lia tocou um deles e viu flashes, pessoas, lugares, momentos que não eram dela. Não toque por muito tempo, alertou Calion. Cada memória aqui quer um corpo para viver. No centro da torre havia um pedestal com um símbolo idêntico ao da chave. Coloque-a aqui, instruiu Calion. Assim encontraremos o próximo portal. Lia obedeceu. A chave brilhou, projetando um mapa de mundos no ar, milhares de pontos luminosos conectados por linhas. Mas um deles estava cercado por chamas escuras. O caçador encontrou um acesso, disse Calion. Precisamos correr. A chave abriu o portal seguinte com um estalo. Eles atravessaram e sentiram o ar quente bater no rosto. Estavam agora em um deserto dourado, onde as dunas mudavam de forma ao som do vento, como se realmente cantassem. A areia vibrava melodias suaves que faziam o coração bater no mesmo ritmo. Este é o deserto de Haramin, disse Calion. Aqui a música é viva. Lia ouvia notas se formando no ar, como vozes entoando histórias antigas. Mas quanto mais caminhavam, mais a melodia mudava. A areia começou a produzir sons mais graves, tensos, como um aviso. Algo está errado, murmurou Calion, erguendo as orelhas. Uma tempestade se formava no horizonte, girando como um ciclone escuro. Tempestade de vozes, disse ele. Venha. Precisamos subir aquela duna. Eles correram, mas a tempestade alcançou-os rápido. Vozes antigas sussurravam perguntas, empurrando os pensamentos de Lia. Ela caiu de joelhos, sentindo sua mente ser arrastada. Não escute. Gritou Calion. Cante algo seu. Qualquer coisa. Lia, tremendo, murmurou a primeira melodia que veio à cabeça. Uma canção que sua avó cantava quando ela era pequena. Para sua surpresa, a tempestade se abriu ao redor dela, respeitando sua voz. Nada pode dominar quem lembra de quem é, disse Calion, impressionado. E seguiram em frente. No centro do deserto havia uma estrutura imensa, um templo feito de areia compacta, tão detalhado que parecia esculpido grão por grão. Colunas altas sustentavam um teto que jamais poderia ficar em pé no mundo real. Dentro, o chão emitia sons ao serem pisados. Cada passo fazia surgir vozes, como memórias deixadas para trás. O templo guarda as vozes de todos que cruzaram este mundo, disse Calion. E pode nos guiar ao próximo portal. Ao tocar a parede, Lia ouviu algo inesperado, a voz de sua mãe, chamando seu nome. Ela congelou. Isso não é real, é? As vozes lembram, mas não vivem, explicou Calion. Não siga nenhuma. Mesmo assim, a voz parecia tão real que lágrimas brotaram nos olhos de Lia. Lia, volte, repetia a voz, suave, amorosa, impossível de ignorar. A chave vibrou em sua mão, como se avisasse do perigo. Lia respirou fundo, limpou as lágrimas e recuou. Não vou seguir sombras, disse, firme. O templo respondeu à determinação dela. Uma porta de luz se abriu, revelando o próximo caminho. Atravessaram um portal e caíram em uma floresta luminosa onde tudo girava. Folhas, pedras, até a luz parecia se mover em espirais. O chão formava círculos perfeitos, e cada trilha terminava exatamente onde começava. O mundo do ciclo perpétuo, explicou Calion. Aqui nada avança. Tudo se repete. Depois de alguns minutos andando, Lia percebeu que já tinha visto aquelas mesmas árvores, e aquela mesma sombra. Estamos presos. É assim que o ciclo funciona, disse Calion. Mas então Lia notou algo. A chave brilhava de maneira irregular, como se tentasse encontrar uma saída. Ela se concentrou e caminhou para o lado oposto do que parecia lógico, e a floresta mudou. O padrão circular se rompeu. Você quebrou o ciclo pela vontade, disse Calion, admirado. Poucos conseguem. Uma rachadura de luz se abriu no chão. Esse é nosso caminho, disse ele. E mergulharam.
Eles surgiram em uma cidade repleta de torres de relógio, engrenagens enormes e pontes suspensas. Mas nada ali se movia. Os ponteiros estavam parados. Não havia vento, nem som, nem vida. Este mundo teve seu tempo roubado, disse Calion. Alguém o congelou. Lia tocou um dos relógios e sentiu uma tristeza profunda, como se o próprio mundo lamentasse não poder respirar. Podemos ajudar? Se encontrarmos o relógio mestre, respondeu Calion. Ele controla o fluxo de tudo. Após caminhar por ruas desertas, chegaram a uma torre colossal. No topo, um relógio imenso estava trincado. A chave vibrou. Lia encostou na fenda e uma onda de energia se espalhou, fazendo os ponteiros voltarem a se mover. Toda a cidade respirou. O vento voltou. Losers Ascenderum. Você devolveu o tempo, disse Calion. E o mundo está grato. Um portal se abriu como recompensa. O novo mundo era um vale verdejante cortado por rios brilhantes. Estátuas gigantes, com formas de animais e seres mágicos, guardavam o horizonte. Mas, quando Lia se aproximou, percebeu que elas não eram estátuas, eram guardiões petrificados. Este lugar era protegido por seres antigos, disse Calion. Algo silenciou. A chave começou a esquentar, apontando para um pedestal de pedra. Lia colocou-a ali, e um dos guardiões, um pássaro de pedra colossal, despertou, batendo as asas com estrondo. Ele inclinou a cabeça para Lia. Portadora da chave, você nos libertou. Todos os outros guardiões ganharam vida, curvando-se para ela. Um portal dourado se abriu no céu. Eles reconhecem você, disse Calion. Isso não é comum. Eles surgiram em um campo branco infinito, como se estivessem dentro de uma folha de papel antes de ser escrita. Linhas surgiam e desapareciam ao redor, formando montanhas, rios e estruturas que se apagavam logo depois. Este é o primeiro mundo, explicou Calion. O lugar onde todos os outros foram sonhados. Aqui, a chave nasceu. Lia caminhou até um altar transparente. A chave pulsava como um coração vivo. O portal final está aqui, disse Calion. Mas apenas quem entende seu próprio caminho pode abri-lo. A chave liberou memórias diante dela, sua casa, sua família, seus medos, sua força. Ela entendeu, os mundos eram testes, não para derrotá-la, mas para moldá-la. Estou pronta, disse Lia. Ao tocar o altar, o mundo inteiro tremeu. Uma porta colossal se abriu, revelando luz pura. O caçador surgia atrás deles, rugindo. VA. Gritu Calion. Lia entrou na luz. Do outro lado, encontrou uma sala circular com paredes feitas de estrelas. O portal final era uma espiral luminosa no centro, pulsando como se fosse viva. O caçador atravessou logo em seguida, rasgando a luz com suas garras. Finalmente, disse ele. Entregue a chave. Mas Lia percebeu algo. O caçador era feito de fragmentos, memórias quebradas, ecos perdidos, pedaços de mundos destruídos. Ele não era inteiro. Ele era vazio. Você quer a chave porque não sabe mais quem é, disse ela. A criatura hesitu. Lia ergueu a chave e ofereceu não para ele, mas para o portal. Se a chave abre portas, ela também pode fechar feridas. A luz envolveu o caçador, que gritou, não de dor, mas de alívio. Sua forma se dissolveu, tornando-se novamente parte dos mundos. O portal se fechou. Calion aproximou-se. Você restaurou o equilíbrio, Lia. Ela sorriu, ainda segurando a chave. E agora, portadora, os mundos estão abertos para você. A aventura está apenas começando.